E se eu te dissesse que tudo o que estamos vivendo agora, neste exato momento em 2025, já havia sido previsto por Chico Xavier há mais de 50 anos, não estamos falando de especulações vagas ou de misticismos aleatórios. Estamos nos referindo a profecias claras, detalhadas, sussurradas ao vento por uma das mentes mais iluminadas e respeitadas do Brasil. Um homem cuja vida foi dedicada a desvendar os véus entre os mundos. Prepare-se para mergulhar fundo nas 5 profecias mais impactantes e específicas de Chico Xavier para 2025. Revelações que não apenas podem chocar você pela sua precisão assustadora, mas que têm o poder de transformar radicalmente a sua percepção sobre o destino da humanidade, o seu próprio papel neste grande tabuleiro e o verdadeiro significado dos desafios que enfrentamos. Fique até o final, porque a última delas é a mais intrigante, a mais transformadora e talvez a mais urgente para o nosso presente. Acompanhe de perto a jornada de Isabela Mendes, uma historiadora talentosa, mas assumidamente com um pé firme no ceticismo acadêmico. Imersa em documentos antigos, empoeirados relatos históricos e a fria lógica dos fatos, ela se deparou quase por acaso com os escritos, e em particular, com as previsões enigmáticas de Chico Xavier. O que começou como um mero estudo acadêmico, uma curiosidade intelectual sobre um fenômeno cultural brasileiro, rapidamente se transformou em uma obsessão fascinante, um mergulho em um universo que desafiava toda a sua formação racional. Em suas pesquisas meticulosas, Isabela começou a notar padrões perturbadores, conexões surpreendentes entre eventos históricos passados e as estranhas visões que o médium mineiro descrevia com tanta simplicidade e convicção. A mente analítica de Isabela não conseguia ignorar a frequência com que certas ideias se repetiam nas mensagens de Chico. Ela se perguntava incessantemente: seria realmente possível que um homem tão simples, nascido e criado no interior de Minas Gerais, sem acesso a grandes fontes de informação do seu tempo, pudesse ter vislumbrado com tamanha clareza o que ainda estava por vir, especialmente em um período tão próximo e tangível como o ano de 2025, que agora estamos vivendo? A premissa é, por si só, de arrepiar e gera um impacto imediato. Em 1971, durante uma entrevista histórica que marcou época e foi acompanhada por milhões, Chico Xavier revelou ao Brasil e ao mundo que o futuro da humanidade dependeria intrinsecamente de um prazo, de um período crítico de 50 anos. E aqui estamos nós. Agora em 2025, estamos dentro desse exato período, vivenciando o limite desse prazo. É um pensamento que gera um calafrio na espinha, não é? A verdade é que muita gente na época e por anos ignorou suas palavras, considerando-as devaneios ou fantasias místicas. Mas e se, e essa é a grande questão, essas previsões começarem e se concretizar uma a uma, de forma inegável, à nossa frente? O que isso diria sobre o que ainda está por vir? Sobre o que podemos esperar nos próximos meses e anos? Essa dúvida, esse conflito entre a razão e a possibilidade do extraordinário, consume Isabela, impulsionando-a a mergulhar ainda mais fundo nesse universo de profecias, buscando não apenas entender, mas talvez encontrar um mapa para o futuro. As previsões de Chico Xavier para 2025 não são, em sua essência, meras adivinhações aleatórias. Elas se entrelaçam de forma complexa e profunda com um período de transição global que ele chamou de Era de Regeneração, um tempo de grandes provas e, ao mesmo tempo, de imensas oportunidades para a evolução humana. Vamos mergulhar em cada uma delas, sentindo a escalada dessa revelação. A primeira profecia aponta para grandes e revolucionários avanços científicos na área da saúde. Chico Xavier indicou que, por volta desse período, a humanidade estaria à beira de descobertas
queriam redefinir completamente o que entendemos por cura. Pense em doenças consideradas incuráveis, tratamentos que parecem ficção científica. Essa previsão não fala apenas de pílulas mágicas, mas de uma compreensão mais profunda da vida e da matéria, permitindo à ciência intervir de formas que hoje mal imaginamos. Isso não é apenas sobre medicina, é sobre a relação do homem com seu próprio corpo e com a vida. A segunda profecia, e esta ressoa com uma nota mais sombria, alerta para desafios ambientais sem precedentes. Chico Xavier via um aumento dramático nos desequilíbrios climáticos, eventos extremos e uma crescente pressão sobre os recursos naturais. Ele falava de um esgotamento da paciência da natureza, um chamado urgente e inadiável à responsabilidade coletiva da humanidade. Não é uma punição, mas uma consequência direta das nossas escolhas, um convite forçado a repensar nossa relação com o planeta. Podemos ver isso acontecendo ao nosso redor, e 2025, segundo ele, seria um ponto crucial onde essa realidade se tornaria ainda mais palpável. A terceira profecia toca em um ponto sensível da geopolítica mundial: novos e intensos conflitos. Chico Xavier visualizava um período de redefinição de poder entre as nações, com tensões que poderiam escalar para além do que estamos acostumados. Ele falava de nações em busca de supremacia, de recursos, de influência, gerando atritos que se manifestariam em diferentes níveis, desde disputas comerciais ferozes até, em casos extremos, conflitos armados localizados ou regionais. É um cenário de rearranjo global, onde as velhas ordens são desafiadas e novas configurações de poder emergem. Essa previsão, em particular, gera um calafrio quando observamos os noticiários atuais. A quarta profecia fala de uma revolução profunda na forma como nos comunicamos e nos conectamos. Não se trata apenas da próxima geração de smartphones ou da internet mais rápida. Chico Xavier indicava uma evolução que transcenderia a tecnologia que conhecemos hoje. Ele falava de uma conexão mais intuitiva, mais mental, que permitiria uma comunicação mais direta e empática entre as pessoas. Uma rede invisível, talvez, onde a troca de informações e sentimentos seria muito mais fluida. Poderia isso se manifestar como um avanço na telepatia coletiva ou uma tecnologia ainda não imaginada que nos une de formas nunca antes vistas? O que ele antevia era uma quebra de barreiras que hoje nos separam. Mas a quinta e mais crucial, essa é a que pode mudar tudo, e apesar de sua imensa importância, ainda não é amplamente conhecida ou compreendida pela maioria das pessoas. Ela não se trata de eventos externos grandiosos, mas de algo muito mais íntimo e transformador. Ela fala de uma revolução interna, um despertar profundo na própria consciência humana. E é sobre isso que vamos falar em instantes. E se você que está assistindo agora sente que essas palavras ressoam com a sua própria busca por respostas, se a profundidade das previsões de Chico Xavier te intriga e te faz refletir sobre o seu lugar neste futuro que se desenha, então este é o seu espaço. Aqui mergulhamos em verdades que transcendem o óbvio e buscamos clareza em tempos de mudança, para não perder nenhuma das nossas próximas explorações e continuar desvendando os mistérios do nosso caminho. Eu te convido agora, clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. E deixe seu like se este conteúdo tocou a sua alma. Vamos desvendar os próximos capítulos da nossa jornada de conhecimento e autoconhecimento para os mais renomados estudiosos da espiritualidade e os pesquisadores mais dedicados à vasta obra de Chico Xavier. As previsões não são encaradas como sentenças imutáveis, como um destino selado. Elas são compreendidas como alertas,
e acima do tudo, como projeções de tendências vibracionais e energéticas que a humanidade em sua trajetória coletiva está gerando. Essa é a essência do insider knowledge que esses grupos possuem. Grandes profetas e videntes de diversas tradições milenares que se estendem por séculos e culturas, de figuras místicas como Nostradamus, cujas quadras ainda intrigam o mundo abidentes, como Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, pelos seus transes reveladores, também apontavam para ciclos de grandes transformações, desafios e renovação. No contexto específico da obra de Chico Xavier, o que ele nos revelou é, na verdade, um detalhado mapa de possibilidades, um roteiro das energias que, por volta de 2025, se manifestariam com grande intensidade. A chave para entender tudo isso, segundo esses especialistas, não está em uma espera passiva pelos acontecimentos preditos. Pelo contrário, a verdadeira sabedoria reside em entender a mensagem subjacente a cada profecia, a mensagem de responsabilidade da humanidade em cocriar seu próprio futuro. Ou seja, nós, como coletividade, temos o poder de amenizar os aspectos mais desafiadores ou, infelizmente, de intensificar os cenários negativos, dependendo das nossas escolhas, da nossa vibração e do nosso nível de consciência. Iam Convite. Há ação, não há resignação. Essa perspectiva é o que diferencia as profecias de Chico Xavier de meras predições de desgraça, transformando-as em um poderoso chamado a evolução. Então, qual seria a quinta e mais enigmática, mais crucial e talvez a mais surpreendente previsão de Chico Xavier para 2025? Aquela que, quando totalmente compreendida e integrada, tem o poder de reorientar não apenas o seu próprio caminho individual, mas o destino de toda a coletividade humana. Não se trata de uma catástrofe bombástica ou de um milagre sobrenatural, óbvio, que aparecerá nos noticiários. É sobre algo muito mais íntimo, profundo e, ao mesmo tempo, do escala global. É sobre uma mudança profunda e sutil, mas irreversível, na própria consciência humana. Chico Xavier indicou que 2025 seria um ano crucial para a elevação da vibração coletiva da humanidade. Ele previu que seria um momento decisivo, um ponto de inflexão, onde a humanidade teria a oportunidade singular de escolher, de forma consciente e massiva, o caminho da paz, da fraternidade e da solidariedade. Ou, por outro lado, de se aprofundar ainda mais nas dores, nos conflitos e nas divisões. Essa transformação interna, esse despertar da consciência, segundo suas palavras e as dos espíritos que o guiavam, já está em curso há algum tempo, manifestando-se em pequenos e grandes movimentos sociais, em mudanças de valores, em uma busca crescente por propósito e sentido da vida. Mas em 2025, ele apontava que essa elevação de consciência atingiria um ponto de não retorno, um limiar onde as escolhas individuais impactariam de forma cada vez mais direta e visível o destino coletivo, culminando em uma maior percepção da interconexão entre todos os seres e com o próprio planeta. A quinta profecia, portanto, é um convite à introspecção e à ação consciente, um lembrete de que o futuro não é algo que nos acontece, mas algo que construímos com cada pensamento, palavra e ação. Compreender e refletir sobre essas previsões de Chico Xavier, especialmente a quinta, não tem como objetivo gerar medo, pânico ou ansiedade. Muito pelo contrário, o que elas trazem é uma profunda reflexão sobre o nosso papel no mundo e um renovado senso de propósito. Isabela Mendes, a historiadora que iniciou sua jornada com um ceticismo bem fundamentado, encontrou nas previsões de 2025 de Chico Xavier não um determinismo fatalista, mas um poderoso convite à ação consciente e responsável. Para ela,
As visões do médium se tornaram muito mais do que meras curiosidades históricas. Elas se transformaram em um guia prático, uma bússola para entender os complexos desafios globais que se apresentam e, mais importante ainda, para focar em sua própria evolução pessoal e em sua contribuição para um mundo melhor. E a chance real de transformar a ansiedade natural sobre um futuro incerto em clareza, preparo e um empoderamento notável. Ao compreender as tendências apontadas por Chico Xavier, cada um de nós é capacitado a ser um agente de mudança no presente, a tomar decisões mais alinhadas com um futuro de paz e evolução, e a encontrar um significado mais profundo em sua própria existência. É uma visão que inspira, que acende a chama da esperança e da responsabilidade. As 5 previsões de Chico Xavier para 2025, desde os avanços revolucionários na saúde e os iminentes desafios ambientais e geopolíticos, até a profunda e transformadora mudança na própria consciência humana, não são meros contos do futuro para serem observados passivamente. Elas servem como um poderoso espelho para nossa responsabilidade no agora, um chamado à ação neste ano crucial. O médium nos legou não apenas vislumbres do que viria, mas um chamado urgente e amoroso à reflexão individual e à ação. Entender essas profecias é reconhecer, de uma vez por todas, que o futuro não é uma linha predeterminada e imutável, mas sim uma tela em branco sendo constantemente moldada pelas nossas escolhas diárias, pelas nossas vibrações e pelo nosso nível de amor e compaixão. Que essas profundas revelações de Chico Xavier inspirem você a viver 2025 e todos os anos vindouros com maior consciência, com um propósito renovado e com uma esperança inabalável, contribuindo ativamente com cada fibra do seu ser para a concretização da era de regeneração que ele tão vividamente descreveu e pela qual tanto trabalhou. O futuro é agora e ele está em nossas mãos.